Salve, meu advogado! Eu sou o Lucas, CEO do Advogado de Concurso, do Olive Souza Advogados e host aqui da Máquina de Honorários. E eu sou o Igor, sou o CMO, né? A gente fala aqui do Advogado de Concurso, né? Eu sou a cara que aparece lá, faço os vídeos criativos e co-host aqui do programa Máquina de Honorários. Hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente faz para conseguir vender um produto, não diria caro, mas talvez ali na média de mercado, acima da média de mercado, sem passar essa percepção para o cliente de que ele está pagando muito pelo seu serviço. É isso, pessoal. Então, cara, vamos bater aquele papo. E o que a gente fez? O que foi a grande mudança? Porque, na real, a gente se ferrou muito cobrando caro, né? Foi. No começo. Tipo, cara, a gente começou, foi em 22, escritório, foi em dezembro de 22, e aí a gente começou cobrando preço aleatório, né? Totalmente aleatório. Quanto que a gente vai cobrar nesse caso aqui? Não faço a menor ideia. Eu cobrei uns 2 mil, 3 mil. E aí foi indo. Mas assim, o primeiro cliente, lembro até hoje, o primeiro cliente que a gente fechou, ele veio da gente de uma tentativa muito doida de achar cliente na internet. A gente conseguiu o primeiro cliente, aí ele veio falar com a gente, passou um valor de 3 mil reais, sem pé nem cabeça. Eu não fazia ideia quanto que era meu custo, quanto custava um processo, precificação. Eu passei 3 mil reais, um mandado de segurança do BRB, até hoje. Para o concurso do BRB, PCD. Foi. E aí, a gente não sabia, não fazia ideia como é que cobrava. A gente passou um valor de 3 mil reais para ele aceitou, só que ao mesmo tempo, um monte de gente não aceitou, achou esse valor caro, achou esse valor que estava ali. A gente não tinha forma de dividir ainda, tinha que ser na confiança, no boleto, então estava tudo muito pouco estruturado. A gente ficou se perguntando, cara, será que essa é a melhor forma de cobrar? A gente foi ao longo do tempo pensando, estudando, trocando uma ideia com outros advogados também. E a gente chegou hoje, né, numa formulazinha que dá pra gente um grande norte de cobrança, né, que facilita muito e melhor, aumentou demais a nossa conversão. Sim. Você lembra quanto que a gente fechava de contrato? Quando a gente cobrava preço cheio? Quanto que é pra entrar com esse mandado de segurança? 3 mil reais. Quase Cara, ninguém. A gente, assim, o nosso escritório, a gente começou a fazer o Google Ads, né, o Google Meta que fazia. Aí a gente conseguia ali, a gente botava, acho que era 50, 100 reais por dia, né? A gente botava essa média aí. E aí, cara, chegavam uns 5, 10 pessoas e no final do mês a gente fechava uns 3, 5 contratos chorando. A gente cobrava lá os nossos 3 mil, né? 4, chorando assim, um mundo maravilhoso. E o pior, pessoal, ninguém pagava à vista essa porra aí, ó. Não, era tudo parcelado. Tudo parcelado no boleto. E quando a gente botou cartão de crédito, melhorou um pouquinho, só que aí... Ixi. A gente passava pouco, né? Porque assim, na época, como a gente... Tipo, a gente construiu o escritório aqui, eu e o Igor tava quebradaço, né? A gente não tinha dinheiro. Aí a gente tinha... não tinha como eu chegar pro cara... cobrar 3 mil, paga em 12 meses no boleto. Aí não rolava. Até porque a gente tinha que pagar conta à vista. Aí... Então, assim, a gente dividia ali umas 2, 3... Aí, o índice de fechamento era baixo. Era o quê? Era uns 10%, 15%, acho que nem isso. E assim, às vezes batia 20 quando ele tava bem engajado ali, mas ainda assim era muito ruim. Era bem foda. E aí, a gente foi desenrolando, aí escritório, a gente foi fazer... Nosso escritório, o Olive Souza, ele fica aqui em Brasília, e aí... O que rola? A gente, escritório de concurso público, e a gente sempre atuava com esse público, né, de concurso, concurseiro. A galera não tem tanta grana, tanto que eu lembro que a gente fez o concurso da PPGO, lembra? Não, PPGO, era da Polícia Civil do Goiás, né? Era PM. Foi de quem? Qual dos dois aqui? Do Rafael. PP Goiás, Polícia Civil de Goiás. Polícia Civil de Goiás, mas escrevam, isso. Aí, cara, eu lembro, aí a gente tava cobrando 3 mil, tinha muita gente falando com a gente na época, que a gente entrava em grupo, falava com a galera, só que, era difícil, porque era 3 mil, a galera falava, o concurseiro não tem 3 mil pra pagar, tal, era meio foda. Realmente 3 mil é muito dinheiro, você vai parar a pensar, pro concurseiro, que tá lascado ali, não tem trabalho, tá procurando, quem faz concurso policial são pessoas mais jovens, são pessoas que não têm trabalho, são pessoas que estão ali querendo uma oportunidade, ou trabalho e ganham pouco, até porque o salário de policial não é tão alto, não é essas coisas, né? Então, são pessoas que não têm esse dinheiro para pagar. Sim. E a gente bateu no problema, porque eu tinha um produto para oferecer, uma solução, a pessoa queria comprar, só que ela não tinha como pagar. Não tinha dinheiro. E assim, divide no cartão. A pessoa não tem cartão, a pessoa não tem 3 mil no limite. Quem tem 3 mil no limite concurseiro? Quase ninguém tem 3 mil reais de limite. Você vai no Nubank lá, você consegue 200 reais de limite e olha lá, né? Então, até para passar no cartão foi difícil. Sim. Então, ou era boleto, né? Ou Pix. Aí era confiança 100% do cliente. O cliente às vezes tinha inadimplência e tal. E sempre gera essa sensação de que tá caro. Você fala, virar pra gente e fala,
3 mil reais o processo, 4 mil reais o processo. A gente chegou para receber o processo de 6 mil reais, depois que a gente estava um pouco mais estruturado, a gente falou, vamos aumentar o ticket. Tamo bem, vamos vender aqui. Aí botou 6 mil reais o processo, a parcela dava 800 e pouco. Nossa, dividido em 12. O pessoal ficava muito par. E aí o pessoal, a gente até fechou alguns contratos assim, só que muito poucos. Então acabou que não ficou legal, o escritório ficou sem volume de processo, e aí não era 6 mil na vista, era 6 mil parcelado, porque ninguém tinha 6 mil à vista. Então a gente chegou nesse dilema de falar, cara, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa cobrança? Para eu conseguir fechar o maior número de pessoas possíveis, para preço não ser objeção. Esse era o ponto. Esse era um grande ponto, esse era o nosso grande mal, né? Porque assim, como a gente antecipava, a gente vendia muito no cartão também. A gente, nossos melhores concursos aqui que a gente pegava no produto foi na IBSE, PCSP, aí a gente atuou muito ali na Seduc São Paulo também. São Paulo foi bom também, e aí, pô, a gente conseguiu organizar a galera, e assim, como a gente fazia uma entrega muito boa, a gente não conseguia também colocar um preço muito abaixo. Porque assim, vocês como advogados, vocês entendem que assim, o processo tá barato, 3, 4 mil reais. Gente, se você parar pra pensar, a gente entende que um processo ele é complexo, ele é difícil, tem que fazer várias peças, mas a galera que não é da área, eles acham caro, pô. E é normal você achar caro. Pô, quando você vai, sei lá, você vai no mecânico. No médico, dentista. No médico. Tu não acha caro? Consulta 400, 500 reais? Pois é, pro médico é baratíssimo, aquilo ali pra gente não é. E aí, porra, essa consciência que mudou muita gente. E aí a gente foi moldando, pô, como que a gente faz? Porque, pô, a gente fechava uns 20 processos por mês, 25 assim, no auge, quando a gente tava benzão, era 20 processos de 4 mil. Esse mês a gente estourou. Era 80 pau no mês. Caralho, tamo rico, mas assim, 80 pau no mês, né, de recebíveis, não era no caixa. Aí, assim, a gente tinha que antecipar. Aí era 20% pro banco. Aí, pô, era 20% pro ASAS, pra gente se ferrava, e aí era um método, a gente não conseguia crescer a equipe direito. Teve uma época que a gente teve aqui um monte de funcionário. E lascava todo o fluxo de caixa. Você olhava o fluxo de caixa no mês seguinte, caramba, eu tenho 50 mil pra receber no mês que vem, aí caiu o dinheiro, taxa de antecipação. Aí dos 50 você tinha 42, que era só taxa de antecipação, você tinha 8 mil no mês que vem. Era muito ruim. Aí o que a gente fez? Cara, a gente começou uma mentoria, que foi o Titânio, do Euro Júnior. E aí, lá, a gente foi trocando muita ideia. E ele deu uma ideia pra gente muito legal, que foi fazer a TMP, que eles chamavam, que é a taxa mensal de processo, né? Taxa de manutenção. Taxa de manutenção. Só que, cara, no nosso, o processo ele dura ali o tempinho e tal. O que a gente fez? A gente adaptou um pouquinho. A gente, ao invés da gente cobrar do cara aquele valor cheio na bucha, o que a gente fez? A gente cobrava uma entrada, que a gente começou a cobrar R$697, a gente começou com 497, e aí a gente cobrava... A gente começou foi com 297, rapaz. A gente começou sem entrada. Eu virei assim, Luquinhas, o que você acha de a gente tirar a entrada e só cobrar TMP, velho? Vamos botar na conta aqui, eu peguei a calculadora, 297 vezes 12, a duração do processo, média 1 ano, 297 vezes 12, aí deu lá seus média R$3.600 mais ou menos, 3.500 alguma coisa. Falei, cara, 3.500 tá um ticket bom, não tá ruim não, tá o preço que a gente tá cobrando hoje. Nessa época a gente cobrava 4 mil processo fechado, 3.500 à vista. Ele falou, cara, tá muito bom isso aqui. Tá bom. E será que vai aumentar a taxa de fechamento do contrato? Você virar pra gente e falar, cara, você não tem que pagar nada. Você tem que pagar só uma taxa de manutenção de 297 por um ano. Por mês durante um ano, né? Aí a gente testou. E aí, tipo, pô, a nossa taxa de fechamento na época, cara, assim, é porque, vamos lá. Vamos dividir aqui. Tinha a galera que chegava do tráfego, né? Que a gente chamava de lead. Aí essa galera a gente qualificava. E aí 30% disso aqui ia pra reunião. Aí de quem ia pra reunião, a gente conseguia fechar entre 10% e 15%. Naquele preço de 4 conto. Quando a gente mudou essa forma de cobrança, tirou tudo e botou só 297, a gente mudou, dado pro vinho, foi pra 60% de fechamento. Aí a gente foi conversar, tipo, porra, todo mundo tá fechando. A gente acabou com a objeção de preço. Já imaginou no teu escritório tu não ter objeção de preço? E, velho, tem uma coisa incrível que você pode fazer, que é o seu scriptzinho de venda, o seu pitch de vendas pro concurseiro, quando é só TMP. É uma delícia. E para qualquer profissão, pô, cara, se você pega, por exemplo, tem muita gente, eu faço muita mentoria aqui da galera que a gente vai pro servidor público, a gente conversa muito com o pessoal do bancário também. Pô, começa com o Danielzão, deixa eu chamar o Danielzão aqui depois pra gente conversar do bancário lá. Cara, ele cobra pra reaver veículos que foram, né, apreendidos no bancário, ele tá cobrando inicial com TMP. E ele tá conseguindo. Porque, tipo, pô, passa uma impressão muito boa pro cara, pô, TMPzinho, ele paga mensal enquanto o processo durar. Pô, porque você não tem que pagar pro seu advogado, né? Ah, paguei, o advogado sumiu. Não. Você paga lá enquanto ele tá trabalhando. Então aí é God, porque você não tem aquela impressão, daí um monte de dinheiro, o cara foi embora. Não.
Sim, e às vezes, vamos lá, tem trilhões de objeções com a TMP e são muito fáceis de quebrar. Vai durar muito o processo, vou ficar te pagando a vida toda. Não, é só 12 meses de TMP. Sim. Depois cai para 97 para você ter um acompanhamento do melhor advogado aqui para... Porra, isso aí é legal, porque lembra que a gente também tinha um problema, né? Porque, tipo, a gente tinha um processo que demorava mais de um ano, aí o cara tinha pagado pra gente, aí, porra, a gente tem equipe, hoje a gente tem 15 funcionários, e aí você imagina, eu tenho que pagar a equipe, aí todo mês a gente começava, né, no vermelho, era tipo 50 pau no negativo. E aí, uma coisa legal foi que a gente começou a cobrar a manutenção, a gente cobra R$97 depois que passa esse prazo de 12 meses, que é a manutenção do processo. Porque, pô, a gente tem que ficar acompanhando a estimação, a gente tem que pegar, tem custo do processo, do sistema. Tem que responder o cliente, que ele pergunta como é que tá o processo Isso, dele. tem que responder o cliente, não pode deixar ele solto, porque, assim, muita gente ainda procura o nosso escritório porque a gente sempre dá a resposta, a gente não some. Então, muita gente procura a gente por isso também. E aí, galera é abandonada por advogado e tal, acontece. E para não acontecer isso, a gente precisava ter né, a gente começa uma área aqui de Customer Success, que a gente chama aqui no escritório, que é o sucesso do cliente. E aí, a gente estruturou isso. Mas a gente precisava de ter um valorzinho mensal sendo pago, que hoje a gente coloca que é R$97 por mês, né? Que depois desse ano do cara pagando, vira 97. E aí, cara, deu uma magia, que a gente até palestrou lá no evento do €1 milhão, que a gente fez mais de 100 processos mensalmente, estamos já com a média boa. E aí vai crescendo. Aí assim, todo mês agora a gente começa com isso, a gente já começa, sabe, com 80, com 100 mil já para receber. E a gente consegue pagar time, pagar as coisas, ficar tudo tranquilo. E aí crescer, né, gente? Porque assim, você já imaginou o teu escritório começar o mês já tô recebendo 80 sem conto? Ajuda, você não tem mais aquela coisa, caralho, se eu não fechar ninguém, eu tô quebrando. Cara, velho, isso aí me matava. Porque a gente tava bem, era mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim. Se a gente desse um azarzinho, o escritório ia pro buraco. Era uma merda. Tipo, eu trabalhava, sem noção. Cara, sério, eu trabalhava umas 18 horas por dia. Eu tomava Venvance. Virado no Venvance. Virado. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acordava 6 horas da manhã, dormia meia-noite. Era um inferno, minha vida era merda. E aí, a gente trabalhava pra caralho, eu também gravando vídeo, fazendo as paradas, uma merda. E assim, sem ter a certeza que a gente ia ganhar mês que vem. E aí era ruim. Agora a gente tá tranquilo. Agora paz e amor. Agora tá mais tranquilo, a gente consegue estruturar, até treinar melhor o colaborador, a gente consegue. E tudo veio por causa dessa, né? Você mudar a forma de pagamento, que assim, é o tema central, acho que, do episódio de hoje, que é como você está cobrando do seu cliente. Será que o seu cliente ideal, ele quer pagar para você do jeito que você cobra ele hoje? Será que se você mudasse o estilo de cobrança, você conseguiria vender muito, muito, muito mais? E a gente vê muita gente fazendo esse erro. A gente conversa com vários advogados ali e tem muita gente que fala assim, quanto que você cobra? Eu cobro R$10 mil para entrar com o seu processo. Gente, você cobra R$10 mil no êxito, você tem que falar que você não cobra nada. É forma de cobrança, tudo é percepção do cliente sobre o quanto ele vê de valor em você, para quanto ele quer, né, te pagar. Você vai ver se esse valor corresponder ao preço que você está cobrando. Então, quando você... E assim, aqui vem todo aquele jogo de proposta, de oferta, né, que a gente usa hoje, que é fazer aquela ancoragem de preço, vender tudo bem amarradinho, né, fazer o processo é tanto, só que você tem o melhor advogado atuando no seu processo, né, nada mais do que R$297 por mês. Pô, quanto custa uma consulta? Uma consulta custa isso. Eu vou entrar com o seu processo, vou te dar suporte, vou falar com você todo dia. Tá muito barato. Não tá barato. A gente já calculou o nosso custo hoje, tem 50% de margem em cima desses 297 que a gente tem. Mais de 50% inclusive. Então, dá pra gente ter previsibilidade pra caramba no escritório. E é como o Lucas falou, não tem nada melhor do que você dormir, deitar no travesseiro, botar a cabecinha no travesseiro e pensar, cara, eu posso não fechar nenhum processo esse mês, que todos os outros 12 já estão pagos. Sim. Então, ter previsibilidade de caixa é muito bom. E o que te dá isso? TMP. Você vai precisar de mais TMP? Vai. Porque se você fechar, vamos lá, a gente fechava 20 processos no mês. Vamos pensar em 20 processos. Se a gente fechar 20 processos a 3 mil, é 60 mil que a gente teria tirado. Né? Só que se eu faço TMP, é muito menos. Sim. Só que, em compensação, eu estou fechando tanto cliente a mais, tanto, assim, 3 vezes mais cliente. Então eu consigo entregar muito mais processo, consigo fazer muito mais contrato e com esses contratos, né, no longo prazo, fica bom. O primeiro mês é duro, o primeiro mês a gente foi pro vermelho, o primeiro mês foi duríssimo, o segundo mês foi ruim também, mas no terceiro mês pra frente já tava ali bom, porque estacamos, né, somou aqui a primeira parcela da TMP com a segunda parcela com as entradas do próximo mês. Já tinham 3 TMPs rodando e a partir do quarto mês era só lucro. Então essa foi a virada de chave que a gente fez. A gente pensou, a gente vai ter que dar um golpe no caixa agora, duro. Foi um golpe de mais de 100 mil no caixa que a gente deu. Foi. A gente falou, cara, vamos dar um golpe no caixa e
Agora é a hora, velho. Sim. A gente tem que fechar 60 processos no mês pra isso aqui ser viável. E aí, tipo, uma parada, assim, porque muitos de vocês têm escritório ainda que não tá tão evoluído, não tá tão grande, não tem tanta despesa. Então, a melhor hora pra fazer isso é quando você não tá tão grande. Você não precisa dar esse gol. Porque, assim, a gente já tinha muito funcionário. Então, a gente virar e falar, cara, a gente não vai mais cobrar à vista, não vai mais antecipar, foi foda. A gente tirou, foi 50 mil meu, 50 mil do Igor, a gente botou no escritório, e aí pra, né, ele sobreviver. Pegou emprestado isso aí. E é isso. E aí a gente, e as coisas começaram a suar. Então o que eu penso muito hoje, que é muito ideal, você tem que conhecer o seu cliente e você tem que conhecer a sua margem de lucro. E tipo, eu fico muito no escritório, da questão da margem de lucro, da questão de números, quanto que é o meu lead, quanto que ele custa, você tem que saber muito o número do seu escritório para você tomar decisões. Porque assim, muita gente quer cobrar o valor da tabela da OAB, que assim, cara, todo recebido no mundo OAB, a tabela deles é maluquice, 100%, não tem maluquice. É muito genérico a tabela da OAB, né? Porque assim, pro nosso nicho, por exemplo, ele bota lá que é procedimento comum, civil, normal. 8 mil. Aí é 8 mil de média de mercado, segundo a OAB. Mas, pô, se eu cobrar 8 mil do concurseiro, eu tô lascado, velho. Eu vou vender um processo por mês e olha lá. Se eu vender um processo por mês, é 8 mil reais. Então, não tem condição da gente cobrar a tabela da OAB, até porque o mercado não permite. É um nicho que não existe se a gente cobrar a tabela da OAB. Não tem condições do mercado autorizar uma coisa dessa funcionar. Então, exatamente. E aí a gente tem que pensar bastante. Tipo, conheça a galera que você vai vender, o seu ICP, né, seu cliente ideal. Eu acho muito bom. Quando você estuda o mercado, muita gente tem vergonha, não faz isso. E assim, só esclarecendo, é 8 mil de entrada, né? Porque no êxito a gente cobra até mais. Então a gente até respeita a tabela da OAB, a gente cobra até mais do que a tabela da OAB, porque a gente cobra o salário do cargo do êxito. Isso. Né? Então a gente tem a sucumbência também, que ajuda bastante. Não entra nesse patamar, mas ajuda bastante na receita, né? Mas para fins de entrada, não tem condição. Não tem, velho. Não tem como. Porque, tipo, a gente, no concurso comum do CNU agora, cara, a gente cobra, né, isso aí, dá mais ou menos 4 mil reais. Aí o extra é um salário do cargo, o salário do cargo ele tá 10, 12 mil. 10 a 20. E aí tem a sucumbência ainda que a gente ganha. Então, assim, no final a gente ganha mais de 20 mil reais. Mas, cara, a entrada para começar o processo, cobrar esse valor todo, ficaria surreal. E aí... E aí tem o dilema, né? Porque a gente é um escritório novo. Sim. Eu preciso de pelo menos uns 3 anos para poder contar com esse sucumbência na minha receita. Sim. A gente nunca na história do escritório fez qualquer conta de fluxo de caixa, de previsão de receita com esse sucumbência. Não existe. Porque não é uma coisa que você consegue ter previsibilidade. Nossa, será que o alvará vai sair esse mês? Não sei. Será que vai sair decisão? Será que vai transitar em julgado? Será que eles vão recorrer? Não tem como a gente garantir isso. Sim. Então nunca entrou. Então a gente sempre se preocupa muito em vendas. As vendas, as primeiras parcelas, a TMP, tanto a entrada quanto a TMP, né, tem que ser suficiente para pagar as contas do escritório e dar dinheiro, tá? Tem que ser suficiente para dar dinheiro e pagar as contas do escritório. Êxito, sucumbência, essas coisas, bônus. É lá no final do processo, ali estourar um champanhe, ser feliz, ganha o processo fulano. Mas a grande questão é essa, gente. É assim, uma coisa que a gente se preocupa muito também com o atendimento de cliente, porque tem uma coisa que você tem que saber, chama churn, né? Que é quando o cliente, né, desiste ou ele não quer mais pagar. Assim, executa o cliente. Cara, beleza, mas aí você vai se queimar, o cliente vai queimar, vai ficar uma coisa chata. Procura aí no Google, Ligue Souza Advogado. Só tem avaliação 5 estrelas, nossa, quase 300, acho que tem mais de 300 agora. E assim, você vai ficar uma situação ruim e tal, eu não acho legal. E aí, nosso CS, nosso atendimento de cliente, foi legal, foi bacana. Assim, a gente está cada vez mais evoluindo nessa área, porque eu gosto que todo nosso cliente tenha a melhor experiência possível com a advocacia. Então, eu sou muito chato com isso. E a gente fez até um balcão virtual uma hora, eu fiquei, falando com o cliente, o Igor também, todo mundo, mas agora a gente está querendo voltar com as aplicações dessas. Então, cara, o que eu acho que é importante? Você entender a maneira de cobrança do cliente, que é o foco do podcast hoje, que é o que a gente conseguiu fazer. E lá na nossa cobrança, a gente usa hoje uma plataforma, ela chama Asas. Muita gente também tem dúvida, mas qual plataforma eu uso para isso? Qual software que dá para usar? O Asas é muito legal. A gente usou o Asas, lembra que foi no começo era uma merda, né? Porque a gente foi tentar usar PagSeguro, outras coisas. Tudo bloqueado. Não, tudo uma merda, porque assim, cara, muita coisa você vai vender, aí quando você vende no linkzinho, o linkzinho dá bloqueado por quê? Teve muita galera entrou na e-commerce em 2021, foi a pandemia, e aí tomaram muito golpe, e aí criaram essa questão de autenticação. Então, tipo, se a pessoa não é acostumada a fazer esse tipo de compra, aí é bloqueado. E o valor era alto, né? Você tinha que passar ali 2, 3 mil reais no cartão da pessoa pelo link de pagamento, então bloqueava sempre.
Era 70% de bloqueio, 30% passava. E a gente achou o Asas é muito bom, a gente gosta muito dele como plataforma. Você consegue fazer parcelamento no boleto dele lá, trocar juros, tudo lá. Asas patrocina nós. Baixa nossas taxas. E aí, cara, e assim, é uma taxa que você parte 2% ali no pagamento do cartão, você paga 99 centavos no boleto nos 3 primeiros meses, depois é 1,99. Então, eu acho um valor até ok. Assim, quando você vai aumentando o giro, começa a ficar chato, né? Mas assim, no começo ele é bem ok. E aí, dá pra fazer, é uma coisa muito boa. Eu gosto, sim, bastante do Asa, a gente usa muito. E aí a gente usa junto com plataformas, né, que a gente consegue ter um financeiro legal. A gente usa a Easy hoje também, questão de financeira. E aí a gente vai acumulando essa expertise. E, cara, eu acho muito importante também falar um pouquinho sobre inadimplência. Porque eu acho que isso é um medo muito grande da galera de mudar a forma de cobrança. Ah, mas eu não vou cobrar à vista, mas o cara vai me dar um golpe. Ah, não vou botar no cartão, mas o cara não vai me pagar. Mas aí que entra o CS bem feito, galera. Você tratar bem o cliente, para ele ter menos churn, para ele não ficar chateado. Né? Pô, se o cliente te paga mensalmente e você deixa ele lá 2 horas esperando, 5 horas esperando, 2 dias esperando, 3 dias, não tem como. Né? O cliente está te pagando ele vai achar chato, ele vai achar ruim o seu serviço. Ainda mais se não tem como ganhar todos os processos, né? Óbvio, todo mundo sabe disso. Então tem cliente que fica chateado, mas assim, se você tiver um suporte bom, é normal, natural que você consiga ali contornar as objeções do cliente durante o processo para você conseguir continuar cobrando e evitar o churn, né? Para você ter menos clientes desistindo do processo, menos cliente reclamando de você, menos cliente não indicando. Por isso que é bom você tratar o cliente, porque além dele continuar te pagando, ele te indica, traz um amigo, boa, família precisando de alguma coisa, te chama lá, tá precisando de outros problemas. Ah, você faz divórcio? Não faz, mas tem um colega que faz, já indica. Sim. Ali, eu pego a comissão. Então, trate bem o seu cliente, porque essa parte do outbound, né, que fala, tipo assim, sempre lá atrás da indicação, tudo tem. Você não depender tanto de anúncio é muito importante também, né, você lá, e a inadimplência reduz também. Ótimo. É isso. E assim, cara, a inadimplência a gente conseguiu ajudar com isso também do CS. A gente tem um financeiro aqui hoje que fica em cima, Duda, né, ela fica bem em cima da galera lá para pagar. E cara, você tem que ter um controle, porque muita gente se perde também, porque não sabe quantos boletos tem para receber, quantos boletos tem para pagar. Cara, tem que ter uma operação controlada. A gente tem planilha de tudo, a gente sabe mês a mês quantos contratos são fechados, quantas cobranças tem que fazer, qual é o nosso percentual de aumento de inadimplência, diminuição. E assim, você tem que ter noção que vai acontecer inadimplência. Gente, o mundo não é perfeito. Mas o cara não me paga. Ah, mas foi um. Por exemplo, a gente tem aqui no escritório, a gente tem 6,4% de inadimplência. Cara, é um número que eu estou muito ok de aceitar pelo crescimento exponencial que o consumo dá. É assim, mas pô, 6%, você já tem mais de 1.000 clientes, aí já estão 60 pessoas sem pagar, vai fazer a vida. Se a gente na inadimplência aumentar, aí você começa a pensar, pô, o que está dando errado? Será que porque eu estou fechando leads menos qualificados, que não vão dar conta de pagar a parcela toda até o final? Ou será que é um problema na prestação do serviço do escritório, que não está de acordo com a expectativa do cliente, ele está chateado, não quer pagar mais, acha que não vai valer a pena? Então tem que entender a causa da inadimplência. 6% eu também gosto muito desse número, tá bom. Até 8% eu acho que é bem aceitável, né? 8% de inadimplência. E aí você consegue ter a previsibilidade. Você já coloca lá na sua margem de lucro. Sim. Né? Eu tenho a margem de lucro, aí eu tenho lá 50% de margem de lucro, só que eu tenho 8% de inadimplência, então 42% de margem de lucro. Então, essa é a ideia, essa conta já faz aí certinho. Eu acho que a gente tem que pensar muito também naquela questão do, como é que é o nome? Vários nichos, né, velho? Porque, tipo, trabalhista é um nicho que a gente sempre namorou muito, né? Mas acabou nunca dando casamento, porque a gente tem muita resistência nessa questão de receber só no êxito. Eu, principalmente, cara, isso não entra na minha cabeça, nunca entrou. Ficar 1 ano, 2 anos para receber qualquer coisa, trabalhar de graça por 2 anos é uma coisa que a gente tá... E cobrar TMP no trabalhista não é fácil. Né? Dá para cobrar? Dá. Tem gente que cobra, tem gente que consegue cobrar um valor ali baixo para fazer R$49 por mês, que o cliente consegue pagar. Mas a grande maioria não cobra hoje, então até fica difícil para você fazer um preço competitivo, né? Porque... É aquela coisa que a gente falou de mercado, né? Você tem que estudar o mercado aí como é que eles estão fazendo. Prévio, trabalhista, não é todo mundo que consegue o que cobra. Então, assim, normal a pessoa já achar que você também não vai cobrar. Ainda mais no digital, né? Digital tem esse problema também, que o pessoal acha que é golpe, acha que advogado da internet não presta, acha que advogado da internet tem que ser baratão mesmo. No físico até entendo, o cara vai no seu escritório, você já está ali tratando com ele cara a cara, tem uma chance de fechar muito maior. A taxa de conversão no fechamento físico é muito maior do que no digital. Acho que nunca teve alguém que veio aqui e não fechou. Que todo mundo que vem aqui no escritório, aparece alguém na porta aqui do escritório de vez em quando, fecha o contrato. É quase 100%. Porque a pessoa já se deslocou com a intenção de falar com o advogado presencialmente para fechar um contrato. Então esse cara ele já está, é só puxar, né? Já está na isca ali, é só puxar. Não é como na internet que você tem que fazer todo o trabalho de convencimento, quebrar todas as objeções, fazer o paranauê que você precisaria para fechar contrato. Sim. E, tipo, muita aquela questão também do que eu penso de nicho para nicho.
Porque, tipo, vamos lá, trabalho esse breve e a galera cobra muito extra, né? Servidor público eu vejo muita galera cobrando extra também. Principalmente porque é servidor, geralmente nem cobra prévio do servidor, né? Sim. Mas família, onde você cobra muito. Bancário, eu tô vendo bastante pessoal começar a cobrar também, TMP inicial. Eu acho que a forma como você cobra faz toda a diferença. Porque, cara, ninguém vai. O cara tá com o carro apreendido, ninguém vai pagar 10 mil no carro na hora. Advogado, difícil. Difícil, né? Se o cara tá inadimplente com o banco, aí é difícil. Tem que pensar muito como você vai utilizar isso. Eu acho que era interessante. Eu acho que como você deve dar uma refletida, como vocês têm cobrado das pessoas que chegam, porque às vezes isso assusta, porque muita gente também, uma coisa legal, porque muita gente também quando chega, já querendo saber preço, e você enrola demais, por exemplo, vai pra reunião para falar preço, isso eu não gosto. Por quê? Porque muita gente fica bolado com isso. Eu só quero saber o preço. Só quero saber o preço e tal. Ah, mas é um cliente ruim. Às vezes não, velho. Às vezes, tipo, teve cliente que chegou aqui ligando pra gente. Se o seu preço é bom, passa. Querendo saber o preço. Se o seu preço é bom, incrível. Ah, o cara, quanto que é o seu preço? Cara, eu cobro aqui 697 pra fazer o processo, depois eu cobro uma manutençãozinha mensal baratinha pra fazer, mas, pô, preciso entender seu caso. Já tá melhor do que 90% da concorrência que passou a proposta pra ele. O cara já vai achar incrível e vai querer marcar a reunião com você. Aí lá na reunião você explica que a mensalidade ela é em 12 vezes que o cara paga. Mas assim, você já falou o preço pra ele já deu ok na sua entrada, agora o ok é só você fazer o convencimento. Porque se você enrolar, falou o preço, não, mas eu vou falar com você na reunião, preço. Cara, isso é chato. Isso é muito paia. Quando eu vou tentar, eu tava esses dias tentando fazer como é que é? Eu tava tentando matricular no futebol. Caralho, eu falei com 3 lugares, quanto que é o preço? O cara vem fazer experimental, mas quanto que é o preço? Ah, não, a gente fala aqui, caralho, filho da mãe. Eu só quero saber quanto que eu vou ter que pagar. Eu quero saber quanto eu quero pagar. Eu ia pagar, se ele me cobrasse R$1.000, eu ia pagar. Eu queria fazer uns futebolezinhos. Mas o cara não me falava o preço. E, porra, isso me irritou muito. E assim, quando você vai na academia, quanto que é? Quando você vem aqui, eu vou te falar o preço. Não, velho, fala o preço, cara. Qual que é, eu acredito muito, qual que é o seu receio da maioria da galera de passar o preço? Mas vão achar caro se não me conhecer antes. Isso acontece, normal. Mas se você consegue achar uma forma de cobrança que o caro pareça barato, morreu. Porque, cara, quanto que é quanto que eu preciso de um advogado para me tirar da cadeia hoje? Quanto que é? Cara, eu cobro $500 para fazer uma manutençãozinha aqui rapidinho. A gente pode conversar? Quem não conversaria com essa pessoa? É impossível. É isso. Mas, cobro R$10.000. Vai se ferrar. Não. Mas, porra, tudo é a forma como você fala. E eu acho que a forma como você passa o seu preço é muito importante. E até pra você não ter vergonha de passar esse preço, porque eu vejo muita gente tendo vergonha de passar preço. O pior é que até a gente tem vergonha também, que a gente fez uma parceria agora com um cursinho. E, cara, o preço ficou muito alto. Não vou mentir. Sim. Ficou o preço muito alto. Aí eu cheguei na reunião e falei, caralho, esse valor aqui vai fazer um recurso administrativo. Meu Deus, tá mais caro que o judicial esse negócio. O que deu na cabeça deles? E aí eu falei, cara... Tá até difícil de ancorar, né? Vamos ancorar numa coisa maior ainda. Então ficou difícil a gente ficar um pouco receoso de cobrar valores caros, natural, né? Mas a gente sabe que com a técnica certinha, se você pensar numa copyzinha de venda ali, rapidinho, um scriptinho pra você explicar pro cliente por que aquele valor tá bom, tá barato, você consegue chegar em soluções muito legais. A gente fez várias vezes aqui. A gente dá uma variada no preço, né? A gente tem várias coisas que pode fazer. Recurso administrativo, geralmente. Quem faz recurso administrativo com a gente abate no judicial. Então a pessoa já compra já bater no outro, já compra o pacote todo. E dificilmente um cara que compra um recurso administrativo vai fazer o judicial com outro escritório, por exemplo. E é aquela coisa que a gente está falando. Você pode até... A gente estava até conversando aqui, discutindo de implementar, né, o seu produto principal, o upsell do produto de entrada. Né? Então, a gente está pensando em várias formas de cobrança aqui. Uma delas é vender uma coisa baratinha pro cara, só para ele abrir a carteira dele. Assim que ele abre a carteira, ele vira seu cliente. Isso. E aquela coisa. A recompra é muito mais fácil do que a primeira venda. A primeira venda. Você já vendeu para esse cara já abriu a carteira para você, já te pagou ali, nem que seja R$20 para fazer uma consulta com você, cobra R$20 na consulta. A galera que pagou, esse cara tá interessado pra caramba, velho. Esse cara ele tem muito interesse, é um lead muito qualificado. E em compensação, se você vai atender todo mundo de graça, você não sabe quem vai aparecer ali. Sim, e tem uma parada também que eu vejo muita galera cobrando consulta caro. Gente, eu não sou contra cobrar consulta. Eu sou contra duas coisas. Você não está tendo um fluxo de clientes gigantes e começa a cobrar consulta, você está diminuindo quantas reuniões você vai fazer, necessariamente quantos processos você vai vender. E você colocar um valor muito alto de consulta entra no mesmo quesito. O cara acha caro, o cara vai achar outro profissional do mercado. Eu estou no mercado que todo mundo compra consulta, não tem ninguém que não cobra. Beleza. Me fala o nome desse mercado que eu não conheço nenhum. Nem eu. Porque, cara, a pessoa, ela quer falar com o máximo número de clientes possíveis, até para ela começar a dar o preço dela e saber se aquele mercado é viável. Então, assim... E o segredo aqui, ó, você tá falando com a pessoa, quanto mais pessoas você falar,
melhor. Porque mesmo que essa pessoa não feche com você, essa pessoa vai fazer uma indicação para você, vai no Google fazer pede para ela na reunião, pô, você gostou do atendimento, vamos fechar? Não. Pô, então, você não vai fechar? Não, tá, pô, que bom, desejo sorte para você, tomara que você consiga e tal. Mas o que você achou do atendimento? Foi bom? Consegue fazer uma avaliação no Google pra gente rapidinho? Aí manda o link para ela. A pessoa vai lá e a gente tem muita avaliação no Google de pessoas que nem são nossos clientes. Sim. A grande maioria nem é cliente nosso. E fez uma avaliação no Google, 5 estrelas, cara, excelente atendimento, advogado super atencioso, honesto, falou tudo que eu queria. Pô, muito bom, indico para todo mundo. E vem indicação dessas pessoas também. Tem o Murilo, um cliente, agora virou cliente, né? Mas a primeira vez que ele falou com a gente... Ele indicou 8 pessoas pra gente. Ele indicou 8 pessoas e ele não fechou com a gente. Ele não fechou o contrato com a gente, mas a gente atendeu ele tão bem numa reunião que ele veio e trouxe um grupo de 8 pessoas pra fechar com a gente. Então, tipo, é tudo muito relevante, gente. Assim, quando você fala, não vou comprar consulta, eu fiz a faculdade, eu paguei 5 anos, eu não vou comprar consulta. Cara, gente, o cara é real, tá no mundo real. Ninguém dá a mínima se você pagou a faculdade ou não. As pessoas não ligam pra você. Eu sou contra a consulta, a não ser desse jeito aqui. Então, tipo, R$20 simbólico. Tipo, as pessoas não ligam pra você. Ninguém liga se você fez mestrado, ninguém liga se você fez doutorado, ninguém liga se você pagou R$1 milhão na faculdade, ninguém dá a mínima. O que a pessoa quer é resolver o problema dela. Isso. Então, assim, cara, quando você chega, você cria uma barreira pra você falar com a pessoa, eu acho complicado. Mas existem mundos onde você consegue ter um grande fluxo de entrada de pessoas, onde você consegue cobrar. É uma coisa que a gente está começando a implementar agora. Ainda mais para as pessoas que têm um público grande e sujo, né? Dá para dizer assim, que tem muito elite desqualificado, muito curioso, muito... né? Você pega um influencer desse, que tem um advogado que tem 1 milhão de seguidores. Sim. Pô, a vida desse cara deve ser ruim demais se ele fizer consulta gratuita. Sim. Né? Esse cara não tem condição de fazer consulta gratuita, a não ser que ele tenha um time bom para qualificar o lead pelo WhatsApp e bom para fazer reunião para fechar os contratos. Sim. Mas ainda assim, a consulta ali pode ser boa, até para você criar uma barreira. Não precisa ser consulta cara também, você pode cobrar ali R$100, R$200, aí você vai subir o preço, vendo ali, mercado, como é que você faz, para limpar o público. Eu acho que para limpar o público, ok, se você tem um volume muito grande, mas para começar a pensar nisso, você tem que começar a ter um fluxo grande de pessoas. Por exemplo, agora, lá no Advogado de Concurso, a gente tem um fluxo relativamente ok de gente chegando, tem 30, 50 pessoas por dia, e assim, cada vez mais a gente está expandindo. E aí começou a fazer sentido a gente tentar fazer outro, e a gente está aumentando nossos braços, e começou a fazer sentido a gente tentar vender um produto para essa pessoa antes dela virar nosso cliente. Então, o que a gente vende? E-book, eu vendo... uma explicação completa daquilo ali, um webinário gravado, vendo várias coisas baratinho, R$9, R$19, R$20. Pra quê? Para as pessoas já começar a virar meu cliente, gostar de mim, começar a seguir de uma forma mais engajada. Estou limpando o público. Porque vem muita gente que não tem condições de arcar com aquilo. Vem muita pessoa desempregada, vem muitas pessoas que não têm condições. Então, assim, é uma forma de você limpar um pouco a sua base. Mas eu indico isso para quê? Para quem já está com o público. Não tenta dar um passo além da sua perna. Tenta fazer o primeiro. Tanto que a primeira coisa que a gente avalia muito a pessoa fazer, eu recomendo muito, lá no evento a gente falou, tudo lá no R$1 milhão lá do Euro, no Titânio, faz o funil de palestra gratuita, velho. O funil de palestra gratuita, para quem não sabe, é uma metodologia criada pelo Euro Júnior lá no Titânio. Até deixar o link aqui embaixo, porque... Ele falou que esse método não é dele. Ele está se aplicando. Mas assim, cara, velho, o funil de palestra gratuito é um método incrível, onde você consegue juntar uma galera e fazer uma venda para eles, que é muito bom, acho bem aplicável, a gente aplicou aqui, funcionou bem. Então, eu acho que ele é legal, mas assim, você tem que entender, até para fazer o funil de palestra, como cobrar, como que é cobrado no seu mercado e entender variações. Vou dar alguns exemplos de variações. Tem a TMP sem entrada, você cobrar. Se você cobrar R$300 por mês durante um ano, você vai cobrar R$3.600. Pô, é um ticket legal, a depender do produto. A depender do produto, você pode diminuir esse ticket também, né? Para você conseguir ter lá ou aumentar. E, pô, o cara vai pagando mensal, ele se sente muito mais confortável do que dar aquilo tudo, ainda mais pra alguém que ele não conhece. Então, eu gosto muito assim. À vista, eu não gosto, te falar bem sinceramente, porque, cara, eu acho que as pessoas não gostam de pagar à vista. A gente, pelo menos, a gente até tem um plano de pagamento à vista aqui, que a gente bota R$200 mais barato, né? Acho que é R$3.800 se o cara pagar à vista. Só que à vista não é para sempre também. 12 meses depois ele começa a pagar 97. Então a gente está sempre ancorado em uma TMPA, o processo dura muito tempo, estou protegido. E o cara fala, pô, vou ficar pagando enquanto o processo durar. Né? Acho que também não é justo eu ficar trabalhando aqui sem receber, o processo durar muito tempo. Porque então, assim, eu vejo muita gente com aquela pilha de processo, 1000 processos para tocar, sem receber um centavo por aquilo. Então assim, todo o processo é interessante, pelo menos você colocar ali, nem que seja depois de um ano, uma margem para você se segurar. Nem que seja R$20, R$50 por processo, se for muito massificado, para você conseguir ter uma segurança de você ter 1000 processos, cara, eu tenho 50 mil, cria uma base. Porque o mês seguinte, cara, ele tem que ser mais fácil do que o mês anterior.
Se o seu mês seguinte não é mais fácil que o mês anterior, Tá você errado. tem que implementar alguma coisa no seu escritório para te ajudar a construir. O nível 2 tem que ter a escadinha do nível 1. Porque, cara, se todo Imagina, dia... todo mês você tem que escalar o nível 1 de novo. Cara, é muito difícil Nossa. isso. A gente conseguiu abrir mão disso, graças ao bom Deus, fazendo essas estratégias. Que eu recomendo muito que vocês tenham essa TMP, que é uma coisa que a gente fez. Eu a recomendo bastante. Dá uma estudada no ICP, pega, faz algumas perguntas. Pô, quem é meu cliente ideal? Quantos processos eu já fechei? Dá uma analisada. Quem é essa pessoa? Qual a escolaridade dela? Pô, quando eles me pagam, qual que é normalmente a forma que eu recebo? É a vista, é a prazo, quantas vezes ele cobra, quanto que cabe no bolso dele. Isso. Geralmente, quais são as reclamações que os clientes falam? O que eles geralmente não fecham por quê? Se você não sabe, faz um follow-up com a galera, pergunta, é cara de pau mesmo. Entende. Porque aí você vai conseguir achar uma metodologia de cobrança que vai aumentar as suas vendas. Aumentando as suas vendas, você tem mais liberdade de atuação. E assim, estuda sua margem de lucro também. Vê quantas horas você demora para fazer um processo. O que ele demanda da sua estrutura? Tem atendimento, tem operacional, tem administrativo, tem suporte, tem tudo. Então assim, vê tudo quanto que custa. Quanto que custa um processo? Não custa tanto. Beleza. Qual que é o preço que eu posso cobrar? A margem de lucro que eu recomendo muito. Pelo menos 40%. Assim, de EBITDA, tá? O que é o EBITDA? EBITDA ainda não tirando o imposto. Recomendo pelo menos 40% para você conseguir ter uma massa de manobra ali legal. Que aí você consegue ter um advogado, você consegue ter um estagiário, para você construir a sua equipe, ter um negócio que funcione e ele gire assim mais legalzinho. Com certeza. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Mais alguma coisa pra gente falar aqui hoje? Acho que era bem isso mesmo. A gente conseguiu, acho que, passar uma coisa legal, que é essa questão de como cobrar. Então, acho que é muito importante, às vezes... Testem aí, testem a TMP de vocês aí, cobrar um pouquinho. Às vezes vale mais a pena você até diminuir um pouco a entrada e cobrar um pouco mais parcelado, que a taxa de fechamento vai compensar, tá? Geralmente compensa, claro, tem que ver como é que está sendo feito no seu escritório aí, mas aqui no nosso escritório foi um divisor de águas. A gente saiu de um escritório que pegava 20 processos por mês para pegar um escritório que fecha 100, usando isso, né? Entregando o que o cliente quer. O que o cliente quer? Pagar pouco no processo. Tá bom, você vai pagar pouco aqui, só que você vai pagar pouco todo mês. Isso. E é obrigatório pagar durante um ano. O processo acabou antes. Não, o contrato fala que o mínimo é 12 vezes. Igor, mas é a mesma coisa. Não é. Na cabeça do cliente, não é. E olha só, dica pra você aqui, ó. Negociar se o cliente vai pagar 297, 247, 279, 329 é muito mais fácil do que negociar 3.000, 3.500, 4.000. Se o cliente fala que é 4.000, a gente tem que negociar. Eu prefiro muito mais negociar na casa das centenas. É muito melhor. Você está tirando ali R$20 de parcela para o cara fechar. Fecha agora, 20% de desconto. Baixa um pouquinho a parcela ali, o cara vai fechar com certeza. Quanto que cabe no bolso? No meu bolso cabe 197. Aí você negocia, dá uma entrada maior então, que eu coloco 197 para você. Coloca um pouco mais de meses no final do contrato, fica bom para você. Então você tem uma margem de negociar na casa das centenas, que é incrível. Você consegue ter uma taxa de conversão e fechamento muito maior do que você está negociando. Vou dar 4.000 de entrada, 1.500 de entrada, outras parcelas. Para o cliente assusta, né? Porque ele está falando de muito dinheiro. Assusta muito, porque... E ele não tem previsibilidade. Quem é que sabe quanto você vai pagar de uma vez só? Muito melhor falar, cara, todo mês você vai pagar 297. Cabe no seu orçamento? Paz e amor. Cabe. Então é isso. Então, assim, é isso, vale muito a pena. E assim, cara, estudem o mercado de vocês. Porque às vezes vocês estão cobrando um valor que vocês tiraram da cabeça, 99% das pessoas faz isso. Não façam isso e veja quanto que custa o seu processo. Quantas horas eu demoro para fazer o processo, quanto que é a minha hora, quanto que é a sua hora. Cara, quanto você recebe dividido por quantas horas você trabalha. Você ganha 5.000 dividido por 20 dividido por 8. Normalmente as pessoas trabalham 8 horas. Eu trabalho 20 horas por dia. Coloca 8. Porque você quer chegar nos 8 para diminuir. Você não quer continuar com 20. Acredite em quem trabalhou 24. Senão você vai ficar muito barato. Você não quer fazer isso. Vai ficar muito barato no valor da sua hora. Não, bota 8. E aí você vê quantas horas você gasta naquilo ali e você consegue metrificar. E veja seus concorrentes, como eles estão fazendo. Pega aí os 10 players que estão mais fortes ali no digital para olhar. Não pergunta para amiguinho, tá? Amiguinho também não sabe quanto que cobra, amiguinho não faz ideia. Quem sabe é quem tem processo no Jus Brasil, joga o nome do Igor lá, Igor Oliveira de Souza no Jus Brasil, tem lá um monte de processo. Então assim, vê quem tem resultado, copia essas pessoas, vê o quanto elas estão cobrando, porque você sim consegue fazer algumas jogadas interessantes, inteligentes. A gente saiu copiando todo mundo, irmão. A gente pegava quem era um player bom do nosso mercado, vamos olhar esse cara aqui, né? A gente parava, estudava esse cara, abria os processos dele, via o que ele estava mexendo, via o que ele estava fazendo, como é que estava fazendo anúncio, abria a biblioteca de anúncio dele, ia atrás, olhava se ele tinha canal no YouTube, se tinha SEO lá no Google rodando, se fazia anúncio do Google, se não fazia. Então você vai estudando seu concorrente, vai vendo como ele cobra, botava as pessoas para
mandar mensagem no escritório dos concorrentes, perguntar quanto que era o processo pra gente ter base, tá? Aí depois, esse foi o primeiro passo, né? Esse foi a primeiro nível de sofisticação. Depois a gente foi lá, calculou o nosso custo certinho, viu que a gente consegue ter uma margem gigantesca com um valor tal, fica caro pro cliente, não fica, dá pra fazer desconto, dá pra baixar até tanto, se a gente precisar fechar, né, no follow-up, né? Dá pra baixar um pouco o valor dentro de uma margem que eu consigo ter uma saúde acima de 50% ainda. Então, tudo isso faz uma grande diferença no final do mês. Você pensa, eu vou fechar contrato aqui, o cliente quer pagar metade do preço, estou precisando de dinheiro, vou fechar. Loucura, que às vezes você paga para trabalhar. Vai te salvar esse mês, vai te lascar nos próximos todos, né? Então, tenha cuidado na hora de fechar contratos, sempre precificar, muito importante precificar, tá? Para você não dar esse mole. Senão, imagina se tu pegar um processo e cuidar dele pro resto da vida. Quem é que nunca fez isso? Todo mundo já fez isso. A gente tem também muito processo das antigas aqui, ó, que a gente cobrou, sei lá, Seduc, tem processo até hoje. A gente cobrou R$1.200 de processo. 1.200, era professor, lascado, lá do interior de São Paulo. Falei, R$1.200, processo rapidinho, a gente tá fazendo. Tá até hoje aqui, ó. Tô um prejuízo com esse processo. É melhor não ter pego, né? Salvou a gente no mês lá, mas lascou a gente todos os meses futuros. Então, por conta disso, precifique e cobre bem. É exatamente essa ideia. E dá uma estudada também em como que é o seu cliente, o que ele gosta, o que ele quer e qual o poder de compra, aquisição dele, até para você escolher o seu produto bem certinho. Acho que é isso. Bom, pessoal, até a próxima. Fechou, pessoal. Valeu!